Olá, queridos alunos, aqui professor Luiz Gustavo, canal Quadrado Perfeito, sejam muito bem-vindos a mais uma aulinha do Enem, todos aí com muita concentração agora para essa aula, que fala um bocadinho de regra de três. A gente vai falar de regra de três simples e composta. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho da aula passada, que a gente viu duas coisas interessantíssimas, a gente viu razão e proporção. Eu queria retomar com vocês um pouquinho algumas ideias. Igual quando eu falo que A e B são diretamente proporcionais, você tem aqui, né, que A é proporcional a B. Toda vez que A é proporcional a B, quer dizer que a divisão de A por B é uma constante. Concordam comigo? Se você quiser fazer uma fórmula aqui, quer dizer que o A vai ser igual a B vezes K. Uma relação de diretamente proporcional interessante, que vocês têm sempre na física, né? A distância com relação ao tempo, meus amados. Olha só, você tem aqui, em uma hora, você percorre 80 quilômetros. Em 2 horas, você percorre 160, e assim sucessivamente. É um exemplo de grandezas diretamente proporcionais. E vejam, queridos, toda vez que eu tiver grandezas diretamente proporcionais, o gráfico em relação de uma grandeza com a outra é uma reta. Concordam? Olha só, o gráfico relaciona uma grandeza com a outra, é uma reta. Então, se A e B são diretamente proporcionais, você tem essas características importantes para o seu Enem. E se eu falar que A e B são inversamente proporcionais? Então, quando eu falo que são inversamente proporcionais, eu vou falar que A é proporcional ao inverso de B. Toda vez que são inversamente proporcionais, a gente fala que o produto entre eles é constante. A vezes B é igual a uma constante. Beleza? E se a gente quiser fazer uma equação, a gente pode falar que A é igual a K sobre B. Ou A, falando aqui melhor, né? Um B vezes K, tanto faz um jeito ou outro. E aí, a relação entre elas, né, a gente pode pensar aí num gráfico, numa tabela, desculpa, primeiro, a velocidade com o tempo. Vamos supor que você está a 200 km por hora, bem rápido, né? Carro de Fórmula 1. Aí você faz o percurso em 1 hora. Aí cai pela metade a velocidade, você faz 100 km por hora, você vai fazer esse percurso, então vai dobrar o tempo, né? Se você está mais devagar, então à medida que isso aqui cai pela metade, esse aqui dobra, né? Então 100 aqui a gente vai ter em 2 horas. E se eu pensar em 50, a velocidade ele está bem devagarzinho, né? Parecendo eu na via, ele vai demorar 4 horas, beleza? Então velocidade e tempo são exemplos de grandezas inversamente proporcionais, belezinha? E quando eu tenho esses gráficos de grandezas, né, inversamente proporcional, a relação entre uma grandeza A e B inversamente proporcional, que eu posso ter, né, é um gráfico aqui, ó, A com relação a B, é uma hipérbole. Beleza? É a variação que eu tenho de grandezas inversamente proporcionais. Você vê que à medida que uma diminui, a outra vai aumentando, fazendo um gráfico de uma hipérbole. Então, gráfico diretamente proporcional é uma reta, de quando é inversamente, é uma hipérbole. Beleza, meus queridos? Então, essa era a revisão da aula passada, né? Das ideias que a gente teve. E aí, usando essas ideias, a gente pode resolver um probleminha. Então, eu guardei para essa aula um probleminha do Enem. Olha só, uma questão do Enem do ano passado, se não me falha a memória. Se não for do ano passado, me perdoem aí a falta de exatidão, mas é uma questão do Enem. E olha só para vocês verem. Vou pegar uma corzinha bonita aqui, ó. Olha o que essa questãozinha fala para a gente relembrar a matéria da aula passada, que é razão e proporção ainda. Para contratar 3 máquinas que farão o reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que entra com cláusulas prévias.
Cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. Ao total dos recursos destinados para contratar o conjunto de 3 máquinas é de 31 mil. Então, olha só, vai ter um recurso de 31 mil para as 3 máquinas. O valor a ser pago para cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina. Esperto isso, né, gente? O que eles querem? Ser inversamente proporcional, eles querem pagar menos para a máquina mais velha e pagar mais para a máquina mais nova. Então, quanto menor o uso da máquina, mais ele vai receber dos 31 mil. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquina de 2, 3 e 5 anos. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina de maior idade de uso? Então, quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com 5 anos? Então, vejam, queridos, eu sei, eu vou chamar uma empresa de A, eu vou chamar outra empresa de B e outra empresa de C. E vou chamar de A, B e C, né? O que cada uma vai receber. Então, Azão vai ser o que a primeira empresa vai receber, Bzão, que a segunda empresa vai receber, e Czão, que a terceira empresa vai receber. E vamos falar que, no total, as 3 juntas recebem os 31 mil. Não, que sacanagem, né? Matemática complica. Por que não divide esse dinheiro igual para as 3? Mas não, é muito justo, né, gente? É muito justo para quem se dispôs a dar uma máquina mais nova, receba mais dinheiro, né? Uma máquina melhor aí, né, para ser usada pelo governo aí. Então, eu quero que quem tem a máquina mais nova ganhe mais dinheiro e quem tem a máquina mais velha ganhe menos dinheiro. Então, a relação de ABC com 2, 3, 5 é uma relação de grandezas inversamente proporcionais. E toda vez que é inversamente proporcional, lembra, as grandezas, a razão entre elas, né, se A é inversamente a 2, se B é inversamente a 3 e se C é inversamente a 5, quer dizer que o produto delas é constante. Quer dizer que A, eu falei Azinho ali, mas entendo como uma razão, né? 2A é igual a uma constante, assim como 3B é igual a uma constante, assim como 5C é igual a uma constante. Lembre-se, querido, toda vez que as grandezas são inversamente proporcionais, o produto entre elas é uma constante. Bacana? Então, bem com calma aqui, olha o professor fazendo, ó. A vai ser igual a K sobre 2. B vai ser igual a K sobre 3. E C vai ser igual a K sobre 5. Beleza? Então A é K sobre 2, B é K sobre 3 e C é K sobre 5. E a soma desses 3 vai dar 3.100, 31 mil, desculpa. Então eu posso falar que K sobre 2 mais K sobre 3 mais K sobre 5 é igual a 31 mil. Ora, meus amigos, qual que é o MMC de 2, 3 e 5, né? O 5 e o 2 e 3 são primos entre si, então o MMC vai dar o produto entre eles. 2 e 3, 6, aqui o MMC vai dar 30. Então vai dar 30 aqui, ó. 30, 30. 30 dividido por 2 é 15, 15K. 30 por 3 é 10, vai dar 10K. 30 por 5 é 6, vai dar 6K. E aqui, gente, eu vou deixar 31 mil vezes 30. Eu não vou fazer essa conta agora, não, que talvez eu simplifique. Então, deixei aqui, ó, cortei o denominador. Quanto que dá 15 mais 10 mais 6? Dá 31K, tá vendo? 31 vai dar para dividir com 31 mil. Então, 31K é 31 mil vezes 30. Quando eu dividir 31 por 31 mil, concordam comigo? Vai dar 1.000 aqui. Então, o K vai dar 1.000 vezes 30, o K vai dar quanto? 30 mil. Beleza? E isso é o valor de K. Agora, ele quer saber só a empresa que teve mais uso aqui, que foi a C. A C, o valor que ela recebeu é K sobre 5. Então, é só dividir 30 mil por 5. Bacana, garotos? Então, 30 mil por 5 vai dar igual a 6 mil. Vamos ver, só para treinar, quanto que as outras receberam? A resposta aqui já está aqui, tá, gente? A resposta aqui é 6 mil. Mas vamos ver quanto que as outras receberam? Quanto que o B recebeu? Vem aqui no cantinho com o prof, ó. O B vai dar igual a quanto? A 30 mil dividido por 3. Eu sempre como uns zeros ali, né? 30 mil dividido por 3, o B vai dar quanto? 10 mil.
E quanto que vai dar o C, meus queridos? O C vai dar igual a 30.000 dividido por 2. O C vai dar igual a quanto? 15.000. Belezinha? Bacaninha? Então, o B é 10.000, o C é 15.000. Beleza? E assim temos o valor aí que ele pedia, era só do C, né? O C é 6.000, letra B de bola. Bacana, a questãozinha do Enem caiu ano passado. Então, uma questãozinha legal que ela é metódica, né? Você tem um método para fazer. Então, quando você vê grandeza diretamente ou inversamente proporcional, você tem um método. Eu gosto dessa questão, acho uma questão tranquila para o aluno que está estudando. Beleza? Agora, queridos, nós vamos começar a aula de hoje com matéria nova, falando de regra de três. E aí vocês vão ver, né? Geralmente a gente conceitua, dá uma definição, e eu começo no exemplo. Você não vai conceituar, não? Gente, regra de três é um procedimento que eu tenho para resolver problemas que envolvam grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Essa definição de regra de três. Fala de novo, prof. Ó, falar de novo. Regra de três é uma maneira que eu tenho, uma forma que eu tenho de resolver problemas que envolvam grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Então, é, nada mais é que um método. Então, já vou para o método, então já vou para o exemplo. Repara que a gente tem dois tipos de regra de três. A regra de três simples, que aí eu vou escrever aqui, ó, a regra de três simples é só com duas grandezas. Só duas grandezas. Quando a regra de três for composta, meus queridos, eu vou ter mais de duas grandezas, três ou mais, beleza? Então, a regra de três aqui é simples, é a regra de três que vai relacionar duas grandezas, diretamente ou inversamente, não sei, só que agora só com duas grandezas. Quando for composta, é mais de duas. Bacaninha? Então, vão com muita calma, vão muito tranquilo. O pessoal gosta dessa matéria, né? Essa matéria que o aluno vê a aula com uma felicidade no rosto, né? Imagina, né? A mesma felicidade que ele vê trigonometria, será? Trigonometria não deixa o povo tão feliz, não, apesar de ser uma matéria muito bonita, né? O professor é suspeito, né? O professor gosta de tudo. Eu amo a matemática radicalmente, meus queridos. Então, veja, olha a questão número um, amores da minha vida. Um automóvel percorre 150 quilômetros em 3 horas. Então, veja, distância e tempo. Primeira coisa na regra de três, então, que você faz para resolver um probleminha é colocar as grandezas, distância e tempo. Então, o automóvel percorre 150 quilômetros em 3 horas. Quanto percorrerá em 5 horas com a mesma velocidade? Então, meus amores, percorre 150 quilômetros, distância 150 quilômetros, num tempo de 3 horas. Aí você preencheu direitinho o primeiro dado. Aí no segundo momento, ele pergunta, quanto percorrerá em 5 horas? Então, aqui 5 horas, com a mesma velocidade. Geralmente, ele não muda as outras coisas. Ele mudou o tempo, vai mudar a distância, só que as outras questões ficam iguais. Né? Então, aqui eu tenho 150 quilômetros em 3 horas, em 5 horas. Eu ia fazer quantos quilômetros? Galera, aqui vem um aviso fundamental do professor. Regra de 3 não é só ir multiplicando cruzado, o que muita gente erra. Nesse caso aqui, ó, você sempre tem que avaliar se as grandezas são diretamente ou inversamente. Aí depois você vai multiplicar cruzado da forma correta. Então, queridos, eu vou sempre avaliar o seguinte. Eu vou na lógica sempre aqui. Repara, o tempo aumentou ou diminuiu? Então, eu vou pensar que na lógica, eu vou colocar uma setinha aqui para cima, do primeiro para o segundo, aqui, ó, do 3 para o 5, o tempo aumentou. Aí você vai na lógica, gente, pensa na lógica. Se eu tenho mais tempo, a distância aumenta ou diminui? Logicamente aumenta. Se eu estou andando mais tempo com esse carro, né? A distância aumenta. Se os dois estão com a setinha para a mesma posição, ou os dois subindo, ou as duas setinhas caindo, se fosse o caso, nesses casos eu tenho grandezas diretamente proporcionais. Um coraçãozinho aqui no meio. Então, toda vez que as setinhas estiverem para o mesmo sentido, elas são grandezas diretamente proporcionais. E toda vez que é diretamente proporcional, eu não tenho que mudar nada. Eu vou escrever aqui, ó, 150 está para x, assim como 3 está para quanto? Está para 5. Então, meus amados, olha para vocês verem. O que você vai fazer aqui, ó, 3x é igual a 150 vezes 5. 150 vezes 5. Beleza?
Então, você vai passar o x dividindo aqui, ó. X é igual a 150 vezes 5 dividido por quanto? Por 3. Bacana, queridos? Vou cortar o 3 com 150 aqui, ó. Vai dar 50. X é igual a 50 vezes 5, x é igual a 250. Estava em quilômetros, aqui vai sair em quilômetros também, 250 quilômetros. Então, meus amados aluninhos, quando eu tenho a regra de 3 aí, para eu pensar nela direitinho, se um automóvel percorre 150 quilômetros em 3 horas, em 5 horas ele vai percorrer 250 quilômetros. Quando é direto, eu não tenho que inverter nada, eu já faço, vou montar aqui da forma que está, né, a proporção, 150 está para x, assim como 3 está para 5. Belezinha? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo. Olha só essa questãozinha aqui com o professor Luiz. Viaja na ideia comigo, meus amados. Um operário faz uma obra em 5 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então, vamos devagar. Um operário faz uma obra em 5 dias. Então, quantos dias que ele gasta? Vou colocar 5 dias, trabalhando 8 horas por dia. Então, eu coloquei aqui, horas por dia. Então, trabalhando 8 horas por dia, escreva isso aqui, gente, de uma maneira fácil. Que você lembra, olha para o D, ó, é dias. 8 aqui é horas por dia. Quantas horas deverá trabalhar por dia? Então, quantas horas por dia eu tenho que trabalhar? Vou chamar de X aqui, horas por dia, essa grandeza, para fazer a mesma obra em 4 dias. Então, aqui está a montagem. Aí, o que o aluno erra nessa questão? O que ele faz? O aluno é precipitado, ele já vai multiplicando cruzado. E não pode, ele está quebrando uma etapa. A regra de 3, gente, a gente pode pensar nela aqui, ó. Vamos fazer um formuláriozinho aqui, ó. Ela tem etapas. Primeiro é o quê? Escrever os dados, valores das grandezas, vamos dizer assim, né? Valores das grandezas. Depois disso, você tem um segundo passo que todo mundo esquece, que é o quê? Analisar a relação entre as grandezas. Concordam comigo, queridos? Analisar a relação entre as grandezas. Então, eu tenho que relacionar a relação entre as grandezas. Depois que eu vou multiplicar cruzado, e aí você vai embora. Mas olha só, nesse caso, quando é inversamente proporcional, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou, desculpa, eu já até dei um spoiler, vocês viram, né? Eu vou ter que analisar primeiro se é inversamente ou diretamente. Eu dei um spoilerzinho, o que já vai ser, mas esquece aí, ó. Vamos ver. Os dias diminuíram. Eu tinha 5 dias, agora eu tenho 4 dias para fazer essa minha obra. Então, de 5 dias foi para 4 dias. Agora, se eu tenho 4 dias para fazer, eu vou ter que trabalhar mais ou menos dias. Eu tinha 5 dias, estava folgado, trabalhava 8 horas por dia. Agora meu prazo ficou mais curto. Se diminuir o meu prazo, meus amores, eu preciso de mais horas diárias para fazer a mesma obra. Então, à medida que os dias diminuem, a hora diária tem que o quê? Aumentar. Então, essas grandezas são o quê? Inversamente proporcional. Agora, para tudo. Toda vez que for diretamente, aí, ó, se for diretamente proporcional, não faço nenhuma mudança. E aí, eu vou para proporção, né? Concorda comigo? Vou direto para proporção. Agora, se for inversamente proporcional, devo inverter uma das grandezas. Posso dar uma dica, queridos? Um acordo de cavaleiro? Vamos inverter sempre a grandeza que não tem x. É mais fácil para a gente. Você podia inverter a grandeza que tem x e continuar com essa normal ou vice-versa. Só que eu vou pedir para vocês que sempre inverta a grandeza que não tem x. Porque na regra de 3 composta, isso vai ser útil. Então eu quero que vocês peguem 8 sobre x e eu vou inverter sempre a grandeza que não tem x. Então eu vou inverter só quando for inversamente proporcional, né? Eu vou inverter, de vez de colocar 5 sobre 4, vai dar igual a 4 sobre 5. Então, meus queridos, como é que fica aqui quando é inversamente? Então, o aluno que multiplicou cruzado aqui direto, levou ferro. Então, você tem que inverter
quando for inversamente, a grandeza que não tiver x. Então, 4x é igual a 40. X é igual a 40 dividido por 4. X é igual a 10. Meus amores, regra de 3 é uma matéria aí que você vai ver muito. Você já aprendeu na escola, você já viu outros professores ensinando no YouTube, de outras maneiras. E aí eu queria explicar como é que eu penso nessas coisas. Tem professor que dá dica, e eu gosto de dica. Vocês veem que muitas vezes eu dou macete para vocês de como fazer alguma coisa ou outra. Eu gosto de dica. Mas eu também gosto que o aluno entenda o que ele está fazendo, sabe? Então, para mim é mais confortável que vocês invertam a que tem a variável que não tem x, e aí faça inversamente proporcional. Eu poderia dar dica, tipo, multiplica na mesma linha, tal. Só que para mim, como matemático que sou aí, fica desconfortável, porque eu não estou dando a razão de você fazer aquilo. Eu gosto de tudo que eu explico e tem uma razão para você estar fazendo. Então aqui, quando eu mando você inverter, é porque as grandezas são inversamente proporcionais. Então, como a relação é inversa, nada mais justo que eu inverter uma das grandezas, para a relação ficar realmente inversa, para realmente a hora diária aumentar. Então eu faço dessa maneira. Qualquer outro macete também é legal, mas eu, professor Luiz Gustavo, prefiro ensinar dessa maneira, que você inverta uma das variáveis, beleza? No caso aí eu até dou a dica mais ainda, né, que você inverta a variável que não tem x. Bacaninha? Mas é uma percepção, é a maneira que eu gosto de dar aula. O professor X dá aula de outra maneira, explica bem da outra maneira. Essa é a maneira que eu explico mais confortável, eu acho mais legal, beleza? Espero que vocês gostem aí da maneira. Mas também, gente, eu acho muito enriquecedor vocês verem outras maneiras, e cada um tem uma maneira boa de explicar. Alguém fala assim, não, eu gosto daquela maneira que o Luiz explica. Ah, não, eu vi um professor meu explicando dessa maneira, eu prefiro essa. Isso é muito bom, não é desmérito nem meu, nem do outro professor. É muito bacana você ter essa forma enriquecedora, maneiras pedagógicas diferentes de ver a mesma coisa, é muito interessante, beleza? Então, meus amores, olha essa questão aqui. Eu pediria para vocês, né? Quem já não está fazendo isso já, nessa aqui eu peço para que vocês parem o vídeo e tentem ver. Olha só, tentem fazer essa questão. Para a remoção de escombros de um desabamento, foram previstos 20 homens, trabalhando durante 12 dias. Então, aqui, ó, eu consigo 20 homens trabalhando lá, removem o escombro em quantos dias? Em 12 dias, meus amores. Olha que legal. Desejando-se acelerar o ritmo das obras, quantos homens devem ser acrescentados para que o serviço esteja pronto em 4 dias? Amores da minha vida. Então, desejando-se acelerar o ritmo das obras, quantos homens devem ser acrescentados? Então, eu quero saber quantos homens eu vou ter que ter para que as obras sejam feitas em só 4 dias. Olha que treta, velho. Você tinha 12 dias para fazer essa obra. Agora, meus amores, vocês têm só 4 dias. Velho, essas grandezas são inversamente, lógico, porque até ele fala quantos homens eu vou ter que acrescentar, né? Ele mesmo já dá a dica. Você vai ter que acrescentar homens aí para conseguir cumprir o prazo apertado que você tem agora. Você tinha 12 dias e agora você tem 4, os dias diminuíram. E é logicamente, para você fazer essa obra, né, você vai precisar de mais homens. Concorda? Você podia mudar outras coisas também, você podia mudar a carga horária de trabalho e tal, mas ele quer contratar mais gente. Então, de acordo com que acaba os dias são menos dias, eu vou precisar de mais homens. Grandezas, vou colocar aqui no meio, ó, inversamente proporcional. Amados alunos, amados coleguinhas, pensa para você ver como é que fica aqui, ó. Se eu tenho grandezas inversamente proporcionais, o que eu faço? Eu vou pegar a grandeza que tem x e vou inverter a grandeza que não tem x. Então vai ficar 20 sobre x é igual. Inverte a que não tem x. Já que é inversamente, então vai ficar 4 sobre 12. 4x. Antes, o professor está dando vacilo, dando canelada aqui. O professor está querendo fazer o trem mais difícil. Não pode não, professor. Poxa vida, você está aqui para simplificar a vida dos seus aluninhos queridos. Olha só, meus fofos. Olha a viagem aqui. O 4 e o 12 ali estão na mesma fração, não estão? Então eu posso simplificar. Então aqui, ó, aqui vai dar 1, aqui vai dar 3. Então, x é igual a 20 vezes 3 é igual a 60. Então, quer dizer
que eu preciso de 60 homens para fazer a obra em 4 dias. Cuidado, meus amores, que a pergunta não foi quantos homens eu precisava, é quantos homens devem ser o quê? Acrescentados. Aposto, se fosse lá o Enem, colocasse lá 60, letra B 20, letra C 40, você marcaria a letra A 60. Mas não, queridos, perguntou quantos homens devem ser acrescentados. Quantos homens eu tinha antes? 20. Agora eu tenho o quê? 60. Então foi acrescentado quantos homens? 60 menos 20. A resposta é quanto? 40. Seria a letra C nesse caso. Bacana? Agora, olha que viagem legal. Se o aluno tem uma percepção boa de matemática, eu sou muito cuidadoso para dar macetes ou mostrar ao aluno uma forma mais rápida, porque nem todo mundo tem essa percepção matemática tranquila. Mas para quem tiver e quem quiser ir treinando a percepção, olha só que legal. Viaja comigo na ideia, meus queridos. De 12 para 4, eu reduzi em 1/3, né? Eu reduzi em 1/3 o número de dias. Eu dividi por 3 aqui esse número de dias, multipliquei por 1/3 aqui. E como é inversamente, o número de homens tem que ser multiplicado por quanto? Por 3. Lembra que grandezas inversamente proporcionais, à medida que uma cai 1/3, a outra é multiplicada por quanto? Por 3. Então, se você tem uma certa tranquilidade na matemática aí, você consegue ver com facilidade que eu teria que ter 60 homens para fazer essa obra aí, porque se eu reduzir os dias em 1/3, o número de homens tem que ser multiplicado por 3. Bacana? Ô professor, eu fico chateado porque eu não consigo ver essas coisas de cabeça. Às vezes o pessoal vê de cabeça, eu não vejo. Ô velho, isso é só prática na vida, mas não fique chateado, porque você tem um método, eu te entreguei um método aí para você fazer. Quanto mais você for treinando, mais você vai conseguir fazer de cabeça, conseguir fazer mais rápido, etc. Mas por enquanto, velho, que você está aprendendo agora, faz a conta, não tem problema nenhum não. Beleza? Eu sou bem cuidadoso nessa questão de se fazer mais rápido, né? Eu sei que, tipo assim, o Enem é uma prova rápida, quanto mais rápido, melhor. Mas eu tenho que entender também cada aluno. Cada aluno tem um tempo de aprendizado, tem uma facilidade de ver ou não as coisas, então eu sempre mostro as duas maneiras. Beleza, queridos? Agora, eu quero ensinar para vocês a regra de 3 composta. Beleza? Então, esse caso aqui, eu gostaria muito que vocês prestassem bastante atenção na regra de 3, que eu vou fazer aqui com bastante calma, e aí eu vou mostrar para vocês qual que é a minha maneira prática de fazer a regra de 3 composta. Então, regra de 3 composta tem mais de 2 grandezas. Pode ser 3 ou mais, tá, queridos? Então, olha para vocês verem. Pensa aqui com o prof. Eu tenho 12 operários, então eu vou colocar aqui, ó, o começo é o mesmo, ó, 12 operários trabalhando horas por dia, 6 horas por dia, durante 5 dias, fazem 20 metros de muro. Beleza? Quantos operários serão necessários para fazer? Então, operários, que é a minha incógnita. Quantos operários serão necessários para fazer 40 metros de muro? Então, 40 metros de muro. Igual ao primeiro, se trabalharem 5 horas por dia, então 5 horas por dia, durante 8 dias. Aí você fala assim, professor, samba do crioulo doido. Eu tenho aí 4 grandezas, quero achar esse X aí, o que eu faço? A dica aqui, gente, eu posso falar com vocês, a primeira dica que você vai fazer para mim é comparar cada grandeza que não tem X com a grandeza que tem X. Então, comparar, vou escrever isso aqui para vocês, tá? Comparar cada grandeza que não tem X com a grandeza que tem X. Tá? Esse é o principal. Eu vou ter que comparar como é que as horas diárias se relacionam com o número de operários. Por que eu vou relacionar? Vou ter que comparar essa com essa. Eu quero ver o quanto que a mudança das horas diárias influencia no número de operários. Depois eu vou ter que analisar o quanto que os dias, a quantidade de dias, influencia no número de funcionários que eu preciso. E quanto que o tamanho do muro influencia. Então, como a minha incógnita
é os operários, eu quero saber quanto que eu vou ter que contratar, eu tenho que pensar na relação das outras grandezas com ela. Então, eu vou pegar cada grandeza e comparar com a relação dos operários. Beleza? Então, não decora, não entende. Tipo assim, por que eu comparo? Eu vou decorar que eu tenho que comparar cada uma. Peraí, entende? Não, peraí. Vai mudar o número de operários. Então, eu tenho que saber o que cada grandeza influencia nesse número de operários. Pega a rosa aí. Pega o rosa do poder aqui. Amados alunos, pensa. Hora diária e operário. Então, você vai comparar hora diária com operário. Vamos pensar o seguinte, queridos. Se vem cá, ó, hora diária diminuiu. Faz uma setinha para cá, horas diárias diminuiu. Meus amores, se a hora diária diminui, o que acontece com os operários? O número de operários vai fazer o quê, meus queridos? Se eu estou trabalhando menos horas diárias, eu tenho que ter mais operários, então o número de operários aumenta. Olha a lógica. Tem gente que pensa assim, professor, posso pôr uma setinha fixa aqui? Pode, mas eu prefiro não colocar setinha fixa. Pensa na hora, o que acontece com essa setinha? Fica mais lógico para mim. Então, à medida que esse diminui, a outra aumentou. Então, essas grandezas são o quê? Inversamente. Então, em cima do hora diária, você vai lembrar que ela é inversamente proporcional. Bacana? Agora, você vai com outra caneta. Professor, no Enem eu não tenho várias canetas, só tenho uma. Faz o seguinte no Enem, faz uma cor mais fraca, faz uma cor mais forte, faz pontilhado, tá? Igual aqui, ó. Eu vou comparar agora dias com operários. Pensa comigo, meus amores. O número de dias fez o quê? O número de dias aumentou. Se eu estou aumentando o meu número de dias, se eu estou tendo mais dias para fazer o trabalho, o meu número de operários pode ser menor, concorda? Se eu tenho um prazo maior, eu posso ter menos operários. Então, à medida que esse aumentou, o número de operários vai o quê? Diminuir. Mesmo assim, à medida que um subiu, o outro diminuiu, essas grandezas também são o quê? Inversamente. Então, coloca aqui que os dias comparado com operários são inversamente. Agora, só falta comparar a quantidade de operários com o tamanho do muro que eu quero fazer. Vai pensando aí já, hein? Será que é diretamente ou inversamente? Aí, igual no Enem, você faz uma setinha. No Enem, você faria uma setinha cheia para o operário. Operário e horas diárias. Aí você faria uma setinha tracejada para o dia e para o operário. E você faria uma setinha bem fininha para os muros e operário, por exemplo. Aqui eu estou mudando a cor para ficar mais didático aqui para vocês. Gente, aumentou meu muro. Eu tenho agora 40 metros de muro para fazer, antes era 20. E aí, os operários têm que aumentar também, porque se o muro está maior, o número de operários também está maior. Beleza, queridos? Então, essas grandezas aqui são o quê? Diretamente proporcionais. Beleza, meus amados? Tudo de boa, tudo de relax, tudo tranquilex aí para vocês? Então, o que eu posso fazer aqui, ó? 12. Vou pegar uma cor. O amarelo não é bom para escrever aqui, não. Deixa eu pegar uma cor mais chamativa. Vou pegar até o lápis preto aqui mesmo. Show. Aí, queridos, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou colocar a grandeza que tem x do lado esquerdo. E não vou mexer nada nela. Então, aqui desse lado fica a grandeza que tem x. 12 está para x. Agora eu vou colocar um igual. E vou colocar todas essas grandezas aqui do outro lado, multiplicando. Então, sempre primeiro a grandeza que tem x isolada. E essas grandezas aqui, eu vou colocá-las multiplicando. Só que aí, tudo que for inversamente, eu vou inverter. Então, aqui, ó, os 6/5 vai ficar 5/6. Tudo que for inverso, eu vou inverter aqui, ó. Os 5/8 vai ficar o quê? 8/5. E aqui, ó, vai ficar 20/40, porque como é diretamente, eu não tenho que inverter. Então, inversamente eu inverto, diretamente eu não vou inverter. Aqui, querido, você pode usar a propriedade da multiplicação de fração. Você pode cortar na mesma fração ou simplificar cruzado. Igual, eu posso cortar o 5 com o 5, de forma simplificando cruzado. Aqui eu posso dividir por 2 esses dois aqui, ó. Vai dar 3 e aqui vai dar quanto? Vai dar 4, aqui vai dar 1, aqui vai dar 1. E aqui eu vou cortar o 0 com o 0. E aí, sobrou um 4 aqui. Esse 4 eu posso cortar com esse 4 aqui. Se você tem mais dificuldade em cortar isso aqui, você pode fazer mais devagar.
Corta só alguns, corta 5 com 5, 0 com 0 e vai mais devagar. Só que do jeito que eu cortei aqui, sobrou o 2 e o 3. Então você coloca assim, ó, 12x é igual a 2 lá em cima sobre 3 aqui embaixo. Então pronto, ó, 12x é igual a 36, o x é igual a 18. Beleza, meus queridos? Então quer dizer que eu vou ter, aí vou precisar de 18 operários para fazer essa obra, trabalhando 5 horas por dia durante 8 dias, sendo que o muro é de 40 metros. Bacana? Então, essa é uma questão típica de regra de três composta, muito importante para a gente saber a sua dinâmica, beleza? Agora, meus amores, vamos fazer uma outra questãozinha aqui. Eu peço para que vocês façam o que eu pedi na outra vez, né? Eu peço para que vocês dêem um stop aí, dá um stop não, né? Um pause aí no vídeo, por favor. Dê um pause no vídeo e consiga fazer aí, faça essa questão e depois veja comigo, compare comigo. Até eu agora vou dar um pause aqui, para vocês não vai dar nada, que aí é só voltar depois. Eu vou dar um pause aqui na minha gravação para eu pegar uma água, que minha garganta tá arranhando aqui, né? Para você ter que tomar água, eu vou tomar uma água. E aí a gente volta aqui fazendo, tá? Mas não vai ter mudança nenhuma não. Quando eu voltar, você já volta direto, belezinha? Então, para aí o vídeo, que a gente vai fazer isso aqui em sequência. Olá, meus queridos. Então, vamos resolver essa questãozinha aí. Espero que você tenha feito ela aí com tranquilidade. Vou pegar minha caneta aqui novamente, né? Olha a questãozinha. Uma pessoa datilografando 60 toques por minuto. Então, coloca de uma forma que você identifique a sua grandeza. Então, olha só. Toques por minuto. TM, toques por minutos. 60 toques por minuto. Trabalhando 6 horas por dia. Então, aqui, horas por dia. 6 horas por dia. Realiza certo trabalho em 10 dias. Então, dias, 10 dias. Outra pessoa datilografando 50 toques por minuto e trabalhando 4 horas por dia, então ele faz 50 toques por minuto. E trabalha quantas horas por dia? 4 horas por dia. Realizará o trabalho em quantos dias? Então a gente vai chamar aqui o dia de X. Beleza? Nós vamos comparar cada grandeza que tem X, cada grandeza que tem, a grandeza que tem X, né? Não é cada grandeza, não, a grandeza que tem X com cada grandeza que não tem X. Vamos supor, eu vou trabalhar com uma caneta só, vou pegar uma caneta preta aqui, igual no Enem. Olha o que eu faria no Enem, para não confundir uma comparação com a outra. Eu estou lá com a minha caneta preta, ó. Aí eu vou colocar aqui, ó, horas diárias. Diminuiu o número de horas diárias, então vou colocar uma setinha cheia aqui, ó. Horas diárias diminuiu. O que, que acontece com... Ó, até soltou aqui, ó. Vamos lá. Horas diárias diminuiu. O que, que acontece com o número de dias? Se eu trabalho menos horas diárias, eu tenho que trabalhar mais dias. Então, comparando hora diária com dia, eles são inversamente proporcionais. Agora, meus amados, olha a comparação de toque por minuto com dia. Toque por minuto é velocidade, é o tão rápido você está digitando. Concordam comigo? Então, a sua velocidade diminuiu. Aí, para não confundir as setinhas, eu vou ter que usar só a caneta preta. Então, eu vou colocar a setinha tudo assim, ó, tracejada. Ó. Essa setinha para baixo. E toda vez que eu estou com a velocidade mais baixa, eu estou dando menos toques por minuto, eu vou precisar de mais dias. Então, aqui também a setinha vai o quê? Subir. Então, aqui, olhando as setinhas tracejadas, você vê que elas são o quê? Inversamente proporcional. Beleza? Então tem como você fazer marcação. O Enem, por segurança, ele não deixa, né? Eu acho, para matemática é ruim, eu gosto de estudar matemática com muita caneta, muita coisa colorida, para você ir destacando os trem, né? Colocando para não errar. E o Enem você só tem uma caneta, então faz essas tramóias aqui, ó. Quer fazer setinhas diferentes? Faz uma setinha cheia, outra tracejada, beleza? Então, ó, vai pegar o X, não vai fazer nada com ele, 10 está para X. Os dois são inversamente, né? Tanto toques por minuto, tanto hora diária. Então, você vai inverter. Horas diárias vai ficar 4 para 6. E toques por minuto vai ficar 50 para 60. Inverteu aí a brincadeira. Podemos cortar o 0 com 0. Podemos cortar esse 4
com esse 6 aqui, ó, vai dar um 3, aqui vai sobrar um 2. Vou cortar menos, tá? Eu poderia cortar o 2 com 6, mas eu vou cortar menos aí agora. Para quem não gostar de cortar muito, não ficar muito confuso aqui. Podia cortar o 2 com 6 ainda, mas não vou cortar não. 2 vezes 5, 10. E 6 vezes 3, 18. Vai ficar ótimo aqui, ó, porque 10x é igual a 180. X é igual a 180 dividido por 10. Vou cortar. X é igual a 18. Então, meus amores, quer dizer que o mesmo trabalho será realizado em quantos dias? 18 dias. Bacaninha? Espero que sim. Vamos para mais uma questão de regra de 3, meus queridos. Olha só a outra questão aqui. Olha que questãozinha interessante. Fala o seguinte. Em um mutirão para a construção de 100 construção de casas, né? Um mutirão para construção de casas, a vírgula aqui o professor tem hora que come ela, né? Em um mutirão para construção de casas, 100 pessoas constroem 4 casas em 12 dias. Então, pessoas, casas, dias. Então, eu preciso de 100 pessoas para construírem 4 casas em 12 dias. Aí depois pergunta assim, quantas pessoas serão necessárias? Então, quantas pessoas, que eu vou chamar de X, serão necessárias para construir 6 casas. Então, vou colocar aqui 6 casas em 8 dias. Então, tranquilo, queridos? Então, 100 pessoas constroem 4 casas em 12 dias. Eu estou perguntando aqui, X pessoas vão construir 6 casas em 8 dias. Quantas pessoas que eu preciso para obter essa quantidade aqui, né? Conseguir fazer 6 casas em 8 dias. Então, para eu pensar nesse tipo de questão, eu vou ter que usar os macetes aí para a regra de 3. Então, ó, vou pegar minha caneta preta igual do Enem aqui de novo. Agora, pensa aqui junto com o professor. Eu estou aqui com 100x, 4 sobre 6, 12 sobre 8. À medida que eu vou colocando aqui, ó, à medida que, por exemplo, o número de casas aumentou ou diminuiu? Aumentou. Se o número de casas aumentou, eu preciso de mais ou menos pessoas para fazer essas casas. Preciso de mais pessoas. Então, se eu preciso de mais pessoas, eu vou fazer lá que minha setinha também foi para cima. Então, essas grandezas, pessoas e casas, são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. Então, aqui, diretamente proporcional. Agora, pensa nos dias. Aumentou ou diminuiu? Eu tinha 12 dias para fazer, agora tem quantos dias? Tem 8 dias. Então, ó, diminuiu. Então, se diminuiu o número de dias, o que acontece com o número de pessoas? Se eu tenho menos dias, eu preciso de mais pessoas. Né? Se eu tenho menos prazo para fazer as casas, né, eu preciso de mais pessoas. Então, nesse caso, uma aumentou, outra diminuiu, são inversamente proporcionais. Então, meus queridos, olha só, 100 está para x, assim como 4 sextos vai ficar o quê? 6 sobre 4. Vezes. E aqui, 12 sobre 8 vai ficar... o professor errando aí. Veja, é bom que quando eu erro, vocês veem que eu erro, vocês estão aprendendo, tá vendo? É que eu estou vendo quem está prestando atenção na live aí. Agora, então, deixa o professor consertar, né? Ainda bem que o meu erro nunca vai, né? Tipo, totalmente para a live. Eu vejo antes para não falar coisa errada, né? Eu conserto antes, graças a Deus. Então, olha como é que fica. 100 sobre x. O 4 sobre 6 aqui, as casas são diretamente, então ele não muda a ordem. Aqui fica 4 sobre 6. O vezes ficou grande aqui, né? O 12 sobre 8 é inversamente, vai mudar a ordem aqui, vai ficar 8 sobre 12. Bacaninha? Então vai ficar o quê? 100 sobre x é igual. Eu vou cortar esse 4 com esse 12 aqui. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar quanto? 3. E o 6 eu posso cortar com 8. Vou dividir por 2, aqui vai dar 3 e aqui vai dar quanto? Aqui vai dar 4, vai ficar 4 aqui em cima e 3 vezes 3 dá quanto? 9.
Então, 4x é igual a 900. X vai dar igual a 900 dividido por 4. Quanto que vai dar 900 dividido por 4? Vou pegar aqui, ó, 900 dividido por 4. Vamos pensar aqui, queridos. 9 por 4 dá 1. 1 vezes 4, 4. Sobra 5. 50. 5 por 4. 50, né? 5 por 4. Ah! Fazendo tudo errado aqui, gente. Ó, pra você ver. Que treta. O professor tá muito louco no final da aula. Mais louco que o Batman. Bora de novo aqui, ó. Faz a conta direito. 9 por 1 não pode sobrar resto 5 não, né, professor? Porque o resto não pode ser maior que o divisor, não, né, querido professor? Você é muito louco. Então, ó, 9 por 4 dá 2. 2 vezes 4 é 8. Sobra 1, beleza? 10 por 4 é 2. 2 vezes 4, 8. Sobra 2. 20 por 4 é 5. Então, o x é igual a quanto? 225. Beleza? Então, quer dizer que com essa configuração, né, mas também, olha para você ver, eu aumentei o número de casas que eu quero construir e eu reduzi o número de dias, você tinha que aumentar muito o número de pessoas. Então, eu preciso de 225 pessoas para fazer essas casas. Beleza, senhores? Então, a resposta é 225. Eu espero que vocês tenham entendido, queridos. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo, eu vou colocar, assim que eu acabar de colocar o vídeo, eu vou colocar dois links do Google para vocês. Eu vou colocar um link para vocês responderem questões e vou colocar um link também para que vocês possam colocar o gabarito. Quando você preencher, então vai ser dois separados, tá? Aqui embaixo desse vídeo, aqui no Google, na página do YouTube, na verdade, né, vai ter dois links. Um link para vocês abrirem o formulário, não vou fazer o formulário, não. Vocês vão abrir o texto com exercício, vão abrir os exercícios, e outro link para você preencher a resposta. E aí, quando você preencher a resposta, aquele esqueminha, né, do Google Formulário, vocês vão ter já as respostas e quantos pontos vocês fizeram, tá? Eu vou, essa listinha aí, bem legal para vocês estudarem um pouquinho aí mais de regra de 3, razão e proporção e outras coisitas. Bacaninha, queridos? Então, obrigado, até o próximo vídeo. Curta o canal, indique para as pessoas, canal Quadrado Perfeito, professor Luiz Gustavo. Obrigado por tudo, meus queridos. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.